Quando você está trabalhando com chatbots de IA, principalmente dentro do N8N, é muito importante que você possa oferecer dentro desse bot, a depender do projeto, é claro, a opção de falar com o humano. Isso porque no canal de atendimento, no front de atendimento, se você colocar isso no front da empresa, claro que o bot vai ali conseguir resolver 70%, julgo 70% da demanda, claro que vai depender do projeto, do prompt, etc. Mas vão haver situações em que é necessário transferir para um departamento humano. Assim como nós temos quando a gente fala no banco, a gente digita lá o número da operadora do cartão de crédito e eles oferecem essa opção lá no menu número 9, que é sempre o último. Mas aqui a gente vai implementar dentro do nosso agente de IA, que é um dos agentes de IA que nós utilizamos aqui no Convexa, que é um dos projetos que nós temos na comunidade. E como que funciona esse agente de IA? Bom, esse agente de IA nós iremos implementar uma função, uma function tool que entende a intenção do usuário, seta as flags e também pode avisar o departamento, aliás, entende qual departamento que essa pessoa quer falar e pode, inclusive, avisar esse departamento ou abrir um chamado num chatbot. A gente pode abrir um chamado no Zendesk. A gente pode colocar uma integração no Slack, no Discord, no Telegram, WhatsApp, mandar um e-mail, pode fazer o que você quiser. Então, é bastante interessante você acompanhar esse raciocínio aqui de como que eu fiz, se você quer implementar essa opção, falar com um humano dentro do seu chatbot. Então, aqui já iniciando com o fluxo vazio, eu vou colocar a trigger de chat, ok? E aqui, logo na sequência, eu vou adicionar um agente de IA, que ele vai ser do tipo conversacional. O agente de IA conversacional criado, eu puxo aqui o chat model, escolho o modelo, no caso vou escolher o da OpenAI, e aqui também eu vou escolher uma memória, beleza? Que seria a memória desse chat para guardar os históricos da conversa. Ainda aqui dentro do agente de IA, nós não iremos ainda configurar nenhum tipo de prompt, mas iremos pegar o prompt padrão de system que vem aqui dentro do N8N. O importante aqui é a gente entender primeiro a base da técnica que eu utilizei, de como que a gente consegue taguear essa conversa com a opção de falar com o humano, e depois você pode implementar isso de outras formas, ajustando a sua necessidade. Agora aqui, no caso do N8N, nós iremos aqui implementar uma function tool, beleza? Que vai ser a function tool responsável por entender a intenção de falar com o humano. E aqui tem uma pegadinha que muitas pessoas, principalmente os meus alunos, quando eu ensinei isso, acabaram não entendendo muito bem, então por isso é muito importante você aqui comigo explorar, porque nós iremos explorar essa funcionalidade aqui de inputs extras desse workflow. Antes da gente configurar essa tool, eu vou aqui adicionar ainda mais um workflow, beleza? E aqui a gente vai colocar esse trigger de que um trigger de que vai ser chamado, aliás, que vai ser executado quando a gente tiver aqui uma chamada nesse fluxo. Aqui eu vou colocar o talk with human function tool. O nome é a sua escolha, totalmente tranquilo. Aqui vou salvar, recarregar a informação, clicar aqui e aqui eu vou escolher dentro do meu database a opção talk with human function tool, beleza? Bom, aqui ainda eu vou adicionar esse nome de function e aqui eu vou adicionar essa descrição. É muito importante você caprichar bastante na descrição. Se você não tiver familiaridade com o inglês, é muito importante que você use o tradutor ou então coloque em português. E porque isso vai ser o ponto crítico da sua automação? Porque a partir dessa descrição que a OpenAI, ou o modelo de inteligência artificial, decide chamar a sua flag ou não. Então, se você colocar uma descrição muito aberta, como essa que eu coloquei para testes, que é chamar essa tool, quando o usuário requisitar falar com o humano, pode ser que ele possa chamar isso cedo demais na conversa e ele pode ser tagueado e a conversa acaba esfriando porque vai ficar esperando o humano entrar dentro da conversa. Então é muito importante você, se você quiser, usar essa descrição como base e depois você ir testando e refinando
de acordo com os requisitos do seu projeto, ok? Bom, aqui já com esse agente criado e com essa tag, agora o que eu vou configurar aqui em sets é forçar para que quando as execuções em produção aconteçam, eu salve elas, ok? Eu as salve, porque elas vão ficar aqui dentro de executions, ok? Bom, aqui tranquilo, somente a gente conversar aqui com o chat, beleza? Então a gente vai colocar aqui, eventualmente, olá, tudo bem? Ele vai começar aqui a trabalhar. Veja que ele vai começar a trabalhar aqui com a minha memória, vai começar a fazer o que ele precisa, e ele vai colocar lá, tudo bem, o que eu posso te ajudar hoje? Eu não vou aqui ficar explorando a engenharia de prompts, eu estou fazendo uma recepcionista, um agendador de horários, o que eu estou fazendo. O ponto aqui é criar a function tool para chamar um humano, beleza? E é isso que a gente vai testar. Aqui eu vou fazer uma pergunta idiota. Quanto é 1 mais 1? E você faça a pergunta boboca que você quiser aí, só para a gente ir testando essa questão. Mas o ponto é, que ao momento que eu fizer isso daqui, ó, gostaria de falar com o setor de vendas, ok? Ele possa transferir para minha function tool. Então veja que aqui a minha function tool ela foi chamada e aqui ó, fica claro que dentro do input dessa function eu recebi aqui um parâmetro query que tem aqui a opção de falar com um humano, beleza? Aqui ó, gostaria de falar com o setor de vendas. Então, através da descrição da function, ele entendeu que ela deveria ser executada. E nesse momento que ela foi executada, ela, por programação aqui, de acordo com o que a gente fez, ela chamou esse fluxo e foi esse o valor que ele recebeu. Então veja que ele tem aqui a opção gostaria de falar com o setor de vendas, beleza? Perfeito. Então, primeiro teste, maravilha. Agora ele consegue, de fato, entender e falar com o setor de vendas. Só que ele só chamou a nossa automação. Agora a gente precisa fazer, de fato, a automação para trabalhar. Então, chegou o momento da gente implementar aqui a nossa flag. E como é que a gente vai implementar? Eu vou implementar essa flag considerando aqui que nós iremos mandar duas informações. A primeira informação, ela vai ser a informação de query, ok? E a informação chamada chat ID. Por que essa informação é importante? Porque se eu não identificar qual é o chat que está me chamando, eu não consigo fazer aquela flag para aquele usuário que está conversando naquele momento comigo no chat. Ou seja, ele vai colocar uma flag para todos os usuários. E não pode, porque o nosso bot ele está conversando simultaneamente com cada pessoa de acordo com a sua memória que você escolheu aqui, a engine que você escolheu. No caso, a gente colocou aqui o Redis, ok? Bom, primeiro ponto é esse aqui, beleza? Que a gente fez. O próximo ponto é a gente possibilitar, através do banco de dados Redis, que é o banco de dados que a gente escolheu para salvar essa flag, ok? Gravar qual é o usuário que está setado para falar com um humano. Então veja aqui que no caso do Redis, eu coloco aqui, ó, set flag, ok? Então o set flag, o que ele vai fazer? Ele vai colocar de key, que é a chave que ele vai chamar depois lá na outra automação, esse valor, chat talk with human, que é a key que você quiser, só que o mais importante é a acrescida do ID, porque se eu não tiver isso de ID, vai ser um problema, beleza? Ainda, eu preciso aqui, só para efeitos de automação, ao invés de chamar diretamente o meu dado de input, que é o que eu estou recebendo diretamente do trigger, já colocar essa opção para chamar o nó logo na sequência, porque senão depois que eu mover esse nó do Redis mais à frente da nossa automação, ele vai acabar se perdendo. E aqui como valor, você pode colocar qualquer valor. Aqui eu vou colocar o valor 1, ok?
Então, ele setou aqui que esse usuário ele vai ser marcado com a opção preciso falar com o atendente, ok? Através desse chat ID. Agora que esse usuário está setado através dessa section, dessa seção, chegou o momento da gente fazer um desvio de fluxo nesse processo. E veja que eu vou interromper isso daqui, vou ajustar para que agora ele possa definir aqui receber do nosso chat. Deixa eu só puxar de volta aqui, senão ele não consegue reconhecer. Aqui, ó. Received.item.json.chat input, ok? No momento que eu clico aqui em testar step, ok? Ele passa aqui para mim como argumento um chat input. Então, quando você deixa com essa opção aqui dele pegar o que ele teve no nó anterior, ele vai buscar automaticamente. Só que, de novo, como a gente vai puxar esse nó mais à frente, a gente vai perder essa conexão por conta da lógica, ok? E aqui a mesma coisa. Aqui eu vou definir anteriormente, só que aqui, ao invés de eu pegar o chat input, eu vou pegar o session ID, ok? Posso ver que ele me coloca aqui um section ID. Beleza? Se eu puxar de novo, você vai perceber que ele deixa verdinho com o section ID que eu tenho aqui. Maravilha? Então, o que eu preciso fazer agora? No momento que eu estou recebendo o meu chat, eu preciso, primeiro agora, consultar no Redis, porque lá eu fiz o set, marquei, carimbei o meu usuário. E aqui eu preciso fazer o get. Então, com o Redis, eu vou fazer agora a operação inversa, pegar uma chave. Então, aqui eu vou colocar o nome de get talk with human flag, ok? Qual é a propriedade que eu quero utilizar? Que é a propriedade que vai ser passada à frente. Talk with human, ok? E qual é a minha key? A minha key é a expressão isso aqui. Só que agora não é mais esse nó, é o que eu estou recebendo aqui no meu chat ou da expressão que você está utilizando de input. Então veja que agora eu tenho essa situação. Item JSON .session ID. É isso que eu estou utilizando. Perfeito? Então, para buscar esse usuário, eu utilizo essa chave. Vou dar um test step. Então, verifique que ele não achou ninguém. Por quê? Porque esse session ID não foi marcado. Beleza? E aqui eu posso colocar simplesmente um dado que ele vai retornar uma string. Perfeito? De novo, ele vai retornar nada aqui. Agora, chegou o momento da gente fazer a validação. Então aqui eu posso fazer uma validação com o if e eu posso assim, ó, adicionar essa descrição. Talk with human, sim ou não. Eu pego esse valor aqui, beleza? Ao invés de comparar ele com o valor que eu tenho, simplesmente eu comparo se ele é booleano e true. E o que eu vou fazer para comparar, ou melhor, para transformar esse dado num valor booleano? Dentro do JavaScript, que é a linguagem de programação que é utilizada aqui dentro das expressões do N8N, eu posso colocar aqui duas exclamações. Ou seja, ele vai utilizar a propriedade falsely ou truth do próprio JavaScript. Porque se uma informação vier como tipo string escrito valendo, ele vai encarar como true. Se você colocar lá atrás uma informação escrita true, vai ser true. Se for 1, 1. Agora, se for null, se for 0, se for vazio, por exemplo, ele vai encarar como false. Portanto, essa transformação aqui de expressão, ela sempre vai ser considerada um booleano. Por isso que eu quero comparar com o booleano aqui como true. No nosso caso, você percebe que, ao executar o test step, ele vai trazer como false. E é justamente o ponto que eu preciso agora
delegar para o nosso agente conversacional. Porque o nosso agente conversacional, ele só vai responder quando o usuário não for tagueado, beleza? Porque senão não faria nenhum tipo de sentido, né? Agora, se esse usuário for tagueado, o que eu posso fazer aqui é, através de um edit set, beleza? Setar um human output. Aqui eu vou colocar a propriedade output. E aqui como valor, colocar o seguinte: estamos te transferindo para o setor responsável. Ou alguma coisa do tipo. Não precisa ser uma frase assim tão careta, claro que depende muito do ambiente que você estiver trabalhando, beleza? Então já tagueando o meu usuário, já detectando se ele foi tagueado ou não, desviando o fluxo, agora eu vou fazer um novo teste. Mas antes, a gente precisa vir aqui no call N8N Workflow Tool, passar a informação que eu espero, que seria o chat ID. E como é que a gente vai passar? Aqui nessa function tool, ele vai passar sempre o atributo query, que é o que a gente tem aqui, que ele vai passar aqui uma descrição que o próprio ChatGPT vai gerar. Mas eu tenho que passar algo além disso, que é o chat ID. E o que eu posso fazer? Aqui eu coloco a informação de chat.id. E o que eu espero passar de valor? O que eu espero passar de valor é exatamente a informação que eu tenho aqui. Então, como expressão, eu passo essa informação, ok? Que é a minha section ID. Porque, de novo, se você não tiver a section ID, você vai marcar o set flag para todos os usuários, daí o Zezinho influencia na Maria e você vai ter um grande problema. Então, aqui eu venho e escrevo olá. E aqui eu vou pular o prompt, não vou ficar testando o prompt, mas agora eu vou para a pergunta mais importante. Preciso falar com o vendas. Então, o que o IA Agent vai fazer? Parece que a sua solicitação para o departamento de vendas foi encaminhada. Se precisar de mais assistência, por favor, informe. E daí eu vou colocar agora, ok. Então, o que ele faz? Ele escreve aqui, estaremos transferindo para o setor responsável, por favor, aguarde. Eu vou responder ok de novo. Ok, estamos transferindo para o setor responsável, por favor, aguarde. O que isso significa? Significa que eu agora travei com uma flag para que o usuário não fique mais entrando dentro do fluxo do agente de IA, fazendo com que ele fique agora respondendo somente essa funcionalidade aqui de output, beleza? Só que ainda para melhorar, aqui eu vou colocar um nó, certo? Vou chamar isso daqui de output também. Vou colocar isso aqui como response e aqui eu vou colocar a mesma frase, ok? Se você clicar aqui no Function Tool, você vai perceber que ele espera que você responda para ele com o atributo response, ok? E o que isso muda? Isso muda que se você... Vou resetar aqui a section. Se você colocar assim, olá, deixa eu ver se eu salvei aqui, salvei. Olá, posso falar com você hoje? Aqui a gente vai colocar, preciso falar com o suporte, agora não é mais venda, agora é o suporte. O que ele vai fazer? Ele vai copiar a mensagem que eu coloquei aqui de response, para que fique mais contundente, porque se eu colocar isso aqui, ó, ok? Ele fica agora repetindo com esse valor que está aqui, beleza? Bom, agora, como é que eu faço para categorizar qual é o setor que ele vai trabalhar? Porque pode acontecer de eu ter mais de um setor, ok? Na empresa. Então, o que a gente vai fazer? Eu coloco aqui, então, uma Advanced EA e coloco agora um classificador de texto. Por que é legal utilizar o classificador de texto? Porque já é um subnó do tipo agente IA, beleza? Na verdade, antes de ter esses nós específicos, o único nó que nós tínhamos no N8N era esse daqui, o Basic LLM Chain. Depois ele foi quebrando para nós mais específicos. Então a gente tem agora o Text Classifier, que é o classificador de texto, beleza? Agora, o que eu quero classificar? Eu quero classificar a query, ou seja, aquilo que eu estou recebendo. Quais são as classificações? São os próprios departamentos. Então aqui eu vou colocar Sales, né, Sales Department. Aqui eu vou colocar Suporte e você vai colocar todos os departamentos que você quiser. Agora, para você ter um fallback, você pode colocar aqui, ó, a opção de When No Clear Match. O
que eu quero quando não estiver claro qual dessas categorias. Eu quero ter um output extra, ou seja, para ter aqui um other. E aqui eu vou puxar o modelo, vou colocar aqui o OpenAI, vou deixar o GPT-4 ou Mini, que já é mais que suficiente para a gente poder trabalhar. E aqui, o que eu vou fazer? Agora chegou o momento da gente desviar o fluxo e fazer com que eu tenha respostas específicas para alguma situação. Então, vou colocar aqui um set, e aqui a gente vai colocar a opção de responder para sales. Aqui a gente vai colocar a opção talk with sales, e aqui a gente vai colocar o output, que seria algo como isso. Em vez de transferindo para o setor responsável, a gente vai colocar setor de vendas. Ok? Aqui eu vou colocar o suporte. Setor de suporte. E aqui ainda eu vou colocar, não é um setor aleatório, é o other para o atendimento, ou alguma coisa do tipo, ok? Aqui eu vou colocar other. Ligo aqui, ligo nessa outra opção. Aqui ainda eu vou adicionar um merge, para que ele possa mergear essas três opções e, indiferente do que ele vai colocar aqui para mim na sequência, eu sempre vou ter o atributo talk with e o output, ok? Então aqui no Redis, o que eu vou fazer? Eu vou agora gravar essa informação e ao invés de eu vou colocar a expressão JSON.talkWith, que é aquela opção que eu tenho para marcar com o que eu quero. Nesse caso aqui é sales, beleza? E o que eu vou ter agora depois do setFlag? Aqui no output, vou dar um test step. Aqui, nesse caso, eu preciso colocar essa opção de always output data, beleza? Vou dar um test workflow. Veja que agora o test flag, ele passou à frente, beleza? E agora o que eu tenho de output? Eu tenho de output justamente aquilo que eu quero que eu responda. Ok? Então, com isso daqui, o que você tem? Você tem a categorização através de um classificador de texto para vários departamentos, fazendo com que agora eu tenha a opção, eventualmente, de ainda puxar aqui mais um if ou um switch, ok? Em que eu vou colocar um talk with, se isso daqui for sales, aqui eu passo para sales, ok? Deixei um switch aqui liberado, e aqui eu posso fazer, no caso de sales, um e-mail, send e-mail, ok? Com as instruções para o vendas, porque agora eu posso fazer o quê? Falar para o departamento, ei, tem um cara querendo falar com você lá no WhatsApp. Isso daqui também pode ser um CRM, ok? Então pode ser algum dos CRMs que nós temos aqui totalmente integrados. Esse segundo braço aqui, ele é um segundo braço que você pode implementar em função da empresa que você estiver implantando isso, ok? Aqui eu vou dar um reset, salvei, começando uma nova sessão, vou colocar olá, posso te ajudar hoje? Preciso falar com alguém urgente. Esse cliente aqui está totalmente complicado, beleza? Estamos transferindo para o suporte, por favor, aguarde, beleza? Vou colocar OK. Estamos transferindo para o setor responsável, por favor, aguarde. Nesse caso, ele entendeu que era o suporte. Vamos fazer um segundo teste. Vou colocar aqui um olá. Na sequência, preciso falar com o vendas. Então, na sequência, setor de vendas foi acionado, será transferido para ele, por favor, aguarde um minuto. A gente vai colocar OK. Estaremos transferindo para o setor responsável, por favor, aguarde. Então veja que esse fluxo aqui é muito eficiente. E quando você utiliza o Redis para isso, que é um banco de dados sensacional,
para que você possa fazer essas configurações de escrita e leitura rápida, você transforma ele num fluxo que consegue lidar com muitas conversas ao mesmo tempo, porque o Redis é muito rápido. Para você deitar um Redis, você precisa ter muito fluxo mesmo. Ainda você pode colocar aqui a opção de expire, em que ele vai expirar depois do número de segundos. Daí você pode calcular aqui 1 hora, que depois que ninguém atender, você tira essa flag automaticamente depois de 1 hora e você vai ter essa funcionalidade bastante tranquilo, beleza? Então se você gostou, se você curtiu, deixa aqui o seu like, se inscreva também na comunidade se você quiser aprender a fazer não só esse fluxo, mas tantos outros, se você quer aprender a fazer agentes conversacionais e outros projetos de automação, deixe seu comentário também e continue participando aqui no grupo e no YouTube.